A paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pressão perfeita, parte 2. Amados, é esta convicção 100%. Amém? Essa convicção de que Deus está conosco. De que Cristo em nós, a esperança da glória. Essa convicção 100% de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Esta convicção é que é o alimento da fé, essa certeza da fé, que fará com que nós vamos guerrear como mais que vencedores, como quem tem autoridade. Essa é a convicção de que o inimigo já foi vencido lá na cruz do Calvário. Essa convicção de que todas as obras que vieram pela queda de Adão podem ser vencidas agora, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Como diz lá em Deuteronômio 33, 27. Eu já venci o inimigo. Agora vai lá e destrói-o. Sabe, queridos, uma fé esclarecida é uma fé de uma pessoa que sabe quem é em Cristo, o que tem em Cristo, o que pode em Cristo, e o que somos chamados a fazer para a glória do Senhor, porque Deus, Ele opera na terra, através da igreja, como diz Efésios 3,10. É importante compreender, como disse Lucas 10, 19 e 20, que o Senhor nos deu autoridade, poder sobre toda a força do inimigo, e que isso é feito para a glória do Senhor, através da nossa comunhão com Deus. Em Romanos 14, 23 diz que tudo que não é de fé é pecado. Então, conforme a nossa comunhão com o Senhor vai progredindo, a nossa fé vai se esclarecendo. E aí vamos compreendendo que somos chamados, como embaixadores celestiais, a representar Deus nessa terra. E falar em nome de Deus, para a glória de Deus, em comunhão com Deus. Essa fé esclarecida de que a igreja é o agente de Deus nessa terra. É o canal. O mundo jaz no maligno, certo? O mundo está em trevas, mas sobre ti nasceu a luz do Senhor. Então é através da igreja que o Senhor está agindo na terra o seu propósito. Aqueles que conhecem o coração de Deus são como Moisés, que se levanta, entendendo que Deus quer livrar Israel do jugo de Faraó, se levanta conhecendo a mente e o coração de Deus e vai agora com Deus, para a glória de Deus, né? No poder de Deus, falar com Faraó as ordens de Deus. Lindo isso, né, amados? Então, essa percepção de que o inimigo foi vencido, que lá na cruz Jesus venceu todos os efeitos da queda. Isso precisa estar claro. Jesus venceu a doença, então você pode destruir a doença. Agora, se você tiver uma doutrina de que Jesus não destruiu a doença, que é só lá no céu, quando você for atacado pela doença, você dirá, olha, não faz parte do testamento. Eu não posso fazer nada a não ser suportar, lastimar ou até agradecer a Deus por essa doença, porque é a vontade de Deus. Quando a pessoa não compreende o que o testamento revela pelo Espírito, o que é que Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, então ele não terá essa fé para fazer as mesmas obras e maiores. Mas eu e você, neste caso, cremos que Jesus na cruz venceu todos os efeitos da queda. As obras das trevas devem ser resistidas de forma perseverante pela graça. Mesmo que você não veja efeito imediato no visível, creia que está havendo uma resistência para cima do inimigo, a qual ele não poderá resistir por muito tempo. Sabemos que a pressão de Deus ela é perfeita. Sabe, como você está dando uma machadada numa árvore, parece que ela não vai cair, mas no tempo certo ela vai cair. Por isso, no tempo certo, nós daremos o nosso fruto. Muitas vezes parece que não está funcionando. Pessoas que andaram com Deus, como José, como Abraão, tiveram um tempo que parece que Deus havia se esquecido deles e que a promessa nunca ia acontecer. Mas não é porque não aconteceu que nunca vai acontecer. E não é porque não aconteceu ainda
no visível que você tem que ficar confessando que não aconteceu. Eu vejo pessoas dizendo, pastor, tô sofrendo há 2 anos, Deus nunca me ouve. E quando você tiver essa linguagem, Deus não me ouve, tô sofrendo 2 anos, vai para mais 2 anos, mais 4 anos, mais 6 anos, porque você não está semeando nada de bom, você só está repetindo o que você está vendo. Como aquele povo no deserto, que diz, tem gigantes, porque estamos sofrendo, porque não vamos conseguir. Morreram lá. Josué e Caleb repetiram a palavra. Tem pessoa, irmão, que está numa luta tremenda, irmão. Mas ela está sempre dizendo, estou numa luta, passou, estou numa falta de dinheiro, Deus não me dá dinheiro, Deus não me prospera. Um exemplo só, né? Muita gente que fala comigo aqui e muita gente que tem dúvida legítima. Pastor, eu estou passando dificuldade financeira, é a vontade de Deus? Eu digo, não, irmão ou irmã, não é. Mas eu vi um caso de pessoas assim que dizem muitas vezes, pastor, há muito tempo Deus não está me ouvindo. Um exemplo, uma irmãzinha querida falou isso uma vez, pastor, Deus não está me ouvindo na área financeira. Aí eu pensei, enquanto ela disser isto, esta é a fé dela. Deus não vai poder realmente fazer nada. Porque ela não está agindo a fé para cima das trevas, ela está confessando as trevas, não é verdade, amados? Então esta fé esclarecida de quem somos, temos e podemos em Cristo, que nos dará ânimo para perseverar sem desistir. Nós não vamos desistir. Como aqueles que andaram com Deus em todas as eras, né? Aqueles que andaram com Deus em todas as eras não desistiram. Mesmo o visível teimando, mês após mês, ano após ano, dizendo o contrário. Eu vejo muitos irmãos que estão limpando seu coração, buscando a Deus com sinceridade, com temor, e ainda não vieram frutos, mas eles estão em paz, estão profetizando no Espírito, eles estão no caminho certo. O que eles devem fazer? Apenas perseverar, porque eles já estão no caminho certo. É uma questão de semeadura, você rega aquilo, logo vai dar fruto lá na frente. Né? Não há mistério, as coisas são simples, amém, amados? Então, a batalha em andamento e a última ordem que nós vemos, é a ordem de Adão entregando a terra ao inimigo. Né? Deus deu a terra para Adão e Eva governarem, e a última ordem que nós vemos é o diabo falando, Adão e Eva se calando, aceitando aquilo e recebendo aquilo, se entregando voluntariamente ao inimigo, colocando toda a raça humana no cativeiro do engano, né? O que nós vemos então que a última ordem foi a entrega da terra para o diabo e o governo do diabo deste mundo que jaz o maligno. Porque o Salmo 115:16 que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a última voz que nós vemos, o último comando que nós conhecemos é Adão e Eva entregando o governo da terra ao diabo. Desculpe aí as várias interrupções que tivemos, que eu tive que colocar pausa. Prova clara de que o inimigo não quer que essa mensagem chegue até vocês, né? Várias interrupções aqui na rua, eu moro perto aqui de uma rua que passa moto, passa carro e passam pessoas gritando. Então isso atrapalha bastante, mas Deus vai nos dar graça para terminar isso aqui, amém? Amados, então o inimigo, ele tem o governo da terra porque Adão e Eva repassou para o inimigo. O último comando, então, é Adão autorizando o inimigo a governar a terra. Agora nós, como nova raça, uma raça celestial, embaixadores celestiais, estamos aqui para executar o juízo de Deus, porque lá na cruz, Jesus retomou o domínio e diz, eis aí que vos dou autoridade. Então agora, nós como nova raça, temos um novo comando. O Senhor diz, e indo, expulsai demônios, curai enfermos. Temos agora um novo comando e a última palavra é do Senhor através da igreja. Quem governa aqui é o Senhor Jesus Cristo através da igreja. Como uma nova raça, nós estamos aqui para executar o juízo. Lá na cruz, o diabo já foi expulso, já foi julgado, já foi derrotado, né? Então agora os efeitos da queda que vieram pela desobediência de Adão estão aí, neste mundo que jaz o maligno. Mas nós estamos aqui para opor resistência a uma nova criação profética. O Senhor disse, seja feita a sua vontade na terra como no céu.
É certo que novos céus e nova terra Deus vai fazer ainda depois do milênio. Nós vamos ver isso aí. É claro que a perfeição mesmo, corpo glorificado, novos céus e nova terra, será depois. Mas já começou o reino de Deus está no meio de nós, na vida daquele que crê. Deus não muda o mundo inteiro, mas Deus muda a vida daqueles que se voltam a Ele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, mas tu não será atingido. Então é uma exceção. Como diz Salmo 91, porque creu no meu nome, porque encarecidamente me amou, eu o livrarei. Deus queria livrar esses 8 bilhões de pessoas. Mas Ele livra aquele que se refugia nele, porque conhece o meu nome, diz o Salmo 91. Então, essa consagração diária pela fé não deixará com que o inimigo tenha legalidade. Como o missionário Júnior falou ontem, não adianta resistir ao diabo se você não sujeita a Deus. Em Tiago 4,6 diz: sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo, né? Que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então essa consagração diária, eu sei, é assim, ó, arrependimento e fé, não é fanatismo, tá? Nós temos sujeitar-se a Deus, é crer na sua palavra, é chamar pecado de pecado, se arrepender e crer que o sangue de Jesus te purifica. É crer em Cristo e saber que nele você tem acesso a Deus e autoridade sobre o diabo. Então sujeitar-se a Deus é através do arrependimento e da fé. Essa consagração diária pela fé não dará ao diabo nenhuma legalidade. Se nós somos mornos e permitimos passivamente trevas em nosso coração, como é que vamos expulsar trevas aqui fora, né? Pessoa que brinca com o pecado, como é que vai ter autoridade sobre o diabo? Lembra daqueles filhos de Seva que estavam misturados com mundanismo e idolatria? Foram expulsar o demônio, sério, o nome de Jesus que Paulo prega. O diabo disse: eu conheço Jesus, conheço a Paulo, mas vocês quem é que são? Foi para cima deles, arranhou eles e saíram nus e feridos. Isso acontece todos os dias com quem se faz de crente, meio crente, brinca com o pecado, esconde o pecado. O diabo não rasga a roupa deles no visível, mas bate neles na circunstância. Entendeu? Vive apanhando o diabo. O diabo não respeita a oração dele, expulsa, o diabo dá risada e não sai. Entende? Então o que vemos ou finge que sai, né? Tem esses falsos profetas aí que fingem que expulsa demônio, tem um conchavo com o diabo sai de um lugar e vai para o outro, né? Sai de uma doença aqui e aparece outra ali. Porque o que nós vemos então é que o navio está indo sobre o mar. Zilhões de litros de água. Não impedem o navio de avançar, ó. Até ajuda o navio a avançar. Mas se a água penetrar dentro do casco, aí o navio afunda. Assim o mundo jaz o maligno. Mas isso não pode impedir de nós avançarmos. Não, pelo contrário, o gigante não pôde impedir Davi de ser promovido, até que ajudou. Tudo coopera para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Deus transformará em bênção, mas na vida daqueles que amam, não dos mornos que brincam com o pecado, que esconde o pecado, certo, amados? Então essa consagração a Deus diária, não o fanatismo, tá, amados? Consagração diária pela graça. Você se arrepende daquilo que você está percebendo e crê no perdão e na purificação pelo sangue. Senhor, sonda-me, revela que eu não estou vendo, estou percebendo, perdoa meus pecados ocultos, e crê que o Senhor perdoa até aqueles que não estão percebendo. No tempo certo Ele vai revelando e vai tratando. E crê que em Cristo você tem autoridade. E crê que em Cristo você é corpo de Cristo. Então aqui está o sujeitar-se a Deus, né, amados? Se a pessoa não tem trevas no coração, ela tem autoridade sobre as trevas. Quando ela expulsar as trevas, o que vai sair dela? A luz, né? Então peça ao Senhor tirar todas as trevas que vieram ao seu coração, através do que você aceitou, vendo ou ouvindo. Você viu, né, na TV ou na internet, você ouviu uma música ou uma conversa fiada, uma conversa frívola, e as trevas entraram. E se você não lidar com aquelas trevas, você vai para cima das trevas e não vai ter autoridade nenhuma. Ele não vai sair, não há essa pressão eficaz, não há essa pressão perfeita para cima do inimigo se houver trevas onde passivamente a pessoa deixa.
Jesus falou lá em João 14,30: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Entende? A Bíblia diz em Lucas 11,35: veja, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então, nenhuma legalidade, nenhuma brecha, nenhum pecado pendente, nenhuma treva. Se não houver trevas, esta oposição eficaz a Satanás funcionará. Esta pressão perfeita vai fluir, tá bom? Veja que a luz que está em ti não sejam trevas. A gente não pode se enganar. A pessoa tem mágoa, tem impureza, incredulidade não confessada, pecados que já percebeu, fica escondendo, né? Uma vida misturada com mundanismo. A pessoa sabe que ela está morna, ela não confessa, ela não se consagra, ela se mistura com aquilo que ela sabe que é idolatria, que é mundanismo, que é carnalidade, e não se arrepende, não confessa, não pede para Deus arrancar aquilo do coração. Eu sou assim mesmo. Deus quiser vai ser desse jeito, renúncia zero. Estou aqui, mas vou misturar com competições mundanas, violentas, vou misturar com filmes pornográficos, com esportes violentos. Eu vou me misturar sim com pornografia, vou me misturar sim com músicas do mundo, com filmes de terror, e daí? É só um lazer. Então a pessoa sabe, lá no fundo ela sabe, que ela percebe isto, mas ela não se importa. Vemos hoje um destemor tão grande, irmãos, que os jovens da igreja, eles sabem que aquilo é pecado, mas eles querem usufruir e não se arrependem. Aí esse tipo de pessoa não terá autoridade, irmãos. Aí não. Aí ele vai tentar ir para cima do inimigo e vai ser envergonhado. Mas um outro extremo também é importante compreender, é a pessoa que está levando Deus a sério, se cobrindo com o sangue de Jesus, com temor e tremor humilde, já confessou e ainda acha que está faltando algo na comunhão com Deus. Ele ainda acha que não se sujeitou a Deus. Esse é o diabo enganando. A pessoa está dentro do conforme, está qualificada, ela já fez tudo. O Senhor diz, depois de fazer tudo, ficai firmes. Ela já fez tudo que tinha que fazer. Ela está arrependida. Ela está alimentando a fé. Ela está confiando no Senhor. Está temendo ao Senhor. Está adorando o Senhor. Mas aquela voz, não, mas ainda está faltando água. É o diabo. O diabo vem com mentira. Está faltando nada. Apenas persevera. Veja. A pessoa confessa, se humilha, se arrepende. E começa a acontecer um monte de coisa ruim, que o diabo ataca ela. E o diabo vem e diz, é porque você confessou, mas veio a consequência. Você confessou, mas Deus vai te castigar mesmo assim. Irmãos, Jesus não levou só o pecado, levou o castigo pelo pecado. Aí o diabo engana essa pessoa, que ela não tem essa oposição a Satanás, ela não tem essa pressão perfeita. Não adianta ela orar porque ela confessou, mas ela vai ter que pagar. E aí essa pessoa fica travada, fica imprestável para toda boa obra. Por quê? Porque ela está qualificada, ela está limpa, ela é um instrumento, um canal de Deus, mas o diabo convenceu ela que ela está contaminada, que ela não tem autoridade, que o pecado que ela confessou agora tem consequência, então ela fica esperando o mal. O Salmo 23, versículo 6, o último versículo, diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quer dizer, a pessoa que está debaixo do sangue de Jesus, quem administra a vida dela é Deus. Quem dá a última palavra e quem decide é Deus. Jeremias 29:11 diz, eu sei os pensamentos que tenho de vocês, pensamentos de paz para dar a vocês um final feliz. Quem crê em Deus é como Josué e Caleb no deserto. Está sempre confessando a vitória bem diante do fracasso. Confessando a cura, confessando o milagre, confessando a prosperidade. A pessoa, ela se une à palavra, ela abraça a palavra, ela honra a palavra e fica do lado da palavra. Não fica do lado da vista, das circunstâncias temporárias, né? 2 Coríntios 5:7 diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E essa pressão perfeita, ela funciona quando nós cremos que em Cristo somos justificados, que o seu sangue realmente nos limpa, e que em Cristo somos realmente autoridade nessa terra, e que a nossa oração realmente em nome de Jesus tem esse selo. Quando a pessoa está convencida 100%, a fé é estar convicto 100%. Aí sim essa pressão se estabelece, porque essa pressão perfeita, ela se estabelece, se mantém pela fé. Cada vez que Moisés ia para cima de Faraó, essa pressão perfeita se manifestava vez após vez, vez após vez, vez após vez. Essa pressão perfeita, ela flui através de uma fé, não através da dúvida.
né? Estou sim sujeito a Deus, porque estou debaixo do sangue de Jesus, confiando em Cristo. Estou sim exercendo uma pressão perfeita. Por quê? Porque o Senhor diz que muito pode a oração de um justo e sua eficácia. Guarda isso em nome de Jesus.